Neste vídeo, quando mencionamos o termo sistema, não nos referimos a nenhum sistema político, cultural ou religioso em particular. Em vez disso, estamos nos referindo ao que parece estar presente em todos esses sistemas, o que impulsiona uma infinidade de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade. À medida que refletimos sobre a condição humana, torna-se evidente que muitos de nós somos significativamente influenciados e controlados pelo mundo fora de nós mesmos. Nossa felicidade muitas vezes depende de obter o que desejamos deste mundo externo, e inversamente, experimentamos tristeza quando ele nos tira coisas. A aprovação e a desaprovação dos outros nos afetam profundamente. Elogios nos elevam enquanto a aversão nos torna miseráveis. Curiosamente, quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo. Por outro lado, quanto mais nos opomos a algo, mais alto o preço que estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de desejo, aversão, amor, ódio, gostar e não gostar, nos deixam em um estado perpétuo de medo, tornando-nos suscetíveis à manipulação por meio de vergonha, culpa e pela atração exercida por entidades externas como grandes corporações, partidos políticos e cultos, todos em busca de algo de nós. Dessa forma, o mundo nos governa, balançando cenouras como um fazendeiro com um burro, e a maioria de nós obedece obedientemente, desde o nascimento até a morte, assim como o gado. No entanto, e se recusássemos a cenoura? E se escolhêssemos escapar desse sistema? A antiga filosofia estoica gira em torno da busca pela liberdade em relação aos caprichos do nosso ambiente. É importante notar que alcançar a liberdade desse sistema não envolve destruir nossos arredores. O mundo externo não é o culpado. O universo funciona como funciona, e embora tenhamos alguma influência, não podemos controlá-lo completamente. O mundo exterior, com suas condições inevitáveis como sol, chuva e vento que afetam as colheitas de um agricultor, se impõe sobre nós. Essas condições não são o sistema. É nossa escravidão a elas que constitui o problema. Então, por que permitimos que as ondas do destino nos varram rapidamente? Porque até as menores adversidades e golpes de sorte manipulam nossas emoções como marionetistas? Epicuro, um filósofo estoico, fornece insights sobre isso. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelos princípios e conceitos que têm sobre elas. Por exemplo, a morte não é inerentemente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror reside em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbações ou tristezas, devemos atribuí-los não aos outros, mas a nós mesmos, a nossos próprios princípios. O sistema opera enquanto alimentamos nele. Quanto mais atribuímos tragédia e fortuna ao que é natural e está além de nosso controle, mais nosso estado emocional é determinado pelo acaso. Felizmente, o estoicismo nos oferece sabedoria inestimável para nos libertar desse sistema. Aqui estão 7 princípios estoicos que podem nos guiar na substituição de uma maneira de viver altamente vulnerável, errática e tumultuosa por uma existência pacífica e liberta. Antes de começarmos, por favor, verifique se você está inscrito. E, como de costume, não seja fraco. Fique até o final. Não perca a chance de dominar suas emoções. Número 1. Manter a alegria independentemente das circunstâncias. Quanto tempo perdemos esperando por resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos infelizes? Quantas horas passamos em lágrimas porque o futuro se desdobrou de maneira diferente do que tínhamos imaginado? A humanidade se tornou hábil em lidar com o destino e, consequentemente, suportar a dor inevitável que ele traz. Nossa resistência à incerteza se tornou uma indústria lucrativa, e nosso medo da adversidade oferece uma oportunidade de exploração. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, oferecendo ilusões de segurança e proteção para nós e nossos entes queridos, além de garantias de evitar experiências desagradáveis. Como escravos de nossas preferências e aversões, tentamos ludibriar o destino manipulando nosso entorno para afastar o infortúnio. No entanto, não podemos trancar todas as portas na vasta mansão da vida, nem patrulhar todas as ruas e becos da realidade. Apesar de investirmos tempo, esforço e dinheiro consideráveis em medidas de proteção, o destino sempre prevalece. Portanto, a verdadeira fuga desse sistema reside em aceitar o que quer que venha ao nosso caminho, em vez de pagar um preço alto para resistir inutilmente ao inevitável. Ao abraçar essa perspectiva,
Somos menos propensos a permitir que outros capitalizem nossos medos e experimentaremos menos perturbação quando a adversidade surgir. Como Sêneca eloquentemente declarou: por que então deveríamos ficar com raiva? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para nosso destino. Deixemos a natureza lidar com seus próprios corpos. Sejamos alegres, aconteça o que acontecer, e reflitamos com firmeza que nada do que é nosso perece. Número 2. Diminuir a preocupação com a reputação. Os estoicos veem a reputação como uma indiferença preferida. É bom possuir, mas não é essencial para a felicidade. Além disso, como qualquer coisa externa, a reputação está além do nosso controle. Algumas pessoas passam a vida meticulosamente construindo uma boa reputação, apenas para vê-la desmoronar com um único passo em falso. Por outro lado, algumas levam vidas de má conduta e desrespeito total pela sua posição na sociedade, mas de repente ganham fama e admiração por acaso. A conclusão é clara: a reputação é tão volúvel quanto o vento. Quanto mais valorizamos nossa posição, mais dependentes das opiniões dos outros nos tornamos, o que é inerentemente imprevisível. Além disso, quando nos preocupamos em excesso com as opiniões dos outros, nos tornamos suscetíveis à manipulação e exploração, nos tornando escravos do ambiente. Epicuro argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, se isso nos permitir alcançar tranquilidade e liberdade. Esses estados estão dentro do nosso controle e, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. Número 3. Desenvolver a habilidade da resistência. A maioria das vezes, quando nos encontramos em uma situação indesejável, nossa inclinação imediata é buscar uma saída rápida. No entanto, nem sempre isso é possível. Consequentemente, muitas vezes recorremos a reclamações, lamentações e nos sentimos miseráveis, acreditando que temos direito a uma situação melhor. Na verdade, não temos direito fundamental a nada, e muitas vezes a melhor abordagem para lidar com uma situação é simplesmente resistir a ela. Com que frequência nos desviamos do nosso caminho escolhido? Traímos nossa bússola moral? Ou comprometemos nossos valores simplesmente porque evitamos a dor? A dor exerce grande poder, levando pessoas boas a se envolverem em comportamento antiético ou a se absterem de realizar ações virtuosas. A dor continua sendo uma ferramenta de controle, e ao tentar evitá-la, inadvertidamente caímos na armadilha daqueles que tentam exercer controle sobre nós. Portanto, tornamo-nos dispostos a trocar nossa liberdade por um breve alívio da dor e do desconforto. Se enfrentar situações dolorosas provar ser desafiador, podemos recorrer à sabedoria de Marco Aurélio. Suas meditações nos ensinam que a resistência não é necessariamente negativa. Ela pode servir a um propósito, oferecendo algo de benefício mesmo que sua consequência seja a morte. Em suas palavras, tudo o que acontece é ou suportável ou não. Se for suportável, então o suportamos. Se não for, então o suportamos também. Sua destruição também significa o fim dele. Apenas lembre-se de que você pode suportar qualquer coisa que sua mente torne suportável, tratando-a como de seu interesse fazer isso, em seu interesse ou em sua natureza. Essa abordagem pode ser comparada à interpretação de Albert Camus do mito grego de Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a rolar eternamente uma pedra morro acima. Seu caminho para a libertação estava em aceitar plenamente seu destino, de modo que seu castigo deixasse de ser punitivo. Número 4. Desprendendo-se de vínculos humanos. Manter laços fortes com pessoas pode ter consequências profundas e muitas vezes prejudiciais. Esses vínculos podem nos levar ao ponto em que o medo de perder alguém começa a ditar nossas vidas, nos obrigando a tomar medidas desesperadas para evitar a separação inevitável. Epicteto oferece conselhos firmes, mas poderosos, sobre o apego às coisas que valorizamos. Ele sugere que devemos vê-las como o que realmente são, destinadas a quebrar ou desaparecer. Devemos nos lembrar de que nosso afeto se estende a categorias gerais, não a instâncias específicas. Por exemplo, se amamos uma xícara de cerâmica, devemos entender que é o nosso apreço pelas xícaras de cerâmica em geral. Dessa forma, não ficaremos arrasados se ela se quebrar. Da mesma forma, quando demonstramos afeto por um filho ou cônjuge,
devemos perceber que é por sua humanidade e não ficaremos devastados se algo acontecer a eles. Portanto, desapegar-se dos laços humanos nos liberta do medo constante da perda e nos permite viver com mais tranquilidade e liberdade. Número 5. Desprender-se de bens materiais. A corrida frenética da sociedade, onde as pessoas investem inúmeras horas em empregos que detestam e suportam rotinas exaustivas, é impulsionada pela busca implacável de bens materiais. A sociedade nos condiciona a acreditar que a felicidade é condicional, dependendo de várias circunstâncias externas, como renda específica, status social, certo grupo de amigos ou uma casa nos subúrbios. Enquanto nos falta essas coisas, somos levados a acreditar que não podemos ser felizes. No entanto, é necessário questionar o valor dessa busca. Essa busca principalmente se encaixa na categoria em que o destino e a fortuna têm domínio. Engajar-se nesse esforço é como lutar contra forças que nunca podemos verdadeiramente superar. Em sua carta a Lucílio, intitulada Sobre Riquezas Verdadeiras e Falsas, Sêneca questiona o valor dessas posses materiais, como sofás dourados e móveis cravejados de joias. Ele pergunta se realmente nos trazem felicidade ou se são apenas ferramentas para ostentar uma fachada de vida boa. Sêneca argumenta que nossa felicidade não deve depender de nada externo, seja riqueza como ouro e prata, ou até mesmo necessidades básicas como água e mingau. Essa perspectiva nos torna independentes das circunstâncias externas, por mais triviais que sejam. Sêneca ainda argumenta que a verdadeira liberdade é desfrutada não pela pessoa ligeiramente influenciada pela fortuna, mas pela pessoa sobre a qual a fortuna não tem nenhum poder. Ele se refere às palavras de seu professor Átalo, enfatizando que meditar sobre essas ideias nos permite não apenas parecer felizes, mas ser genuinamente felizes, encontrando contentamento dentro de nós mesmos, em vez de buscar validação dos outros. Número 6. Fortalecer nossas respostas. Quando confrontados com provocações, insultos ou qualquer tentativa de nos ofender, nossa reação instintiva muitas vezes tende a ser de raiva e hostilidade. Dessa forma, o sistema concede aos outros o poder de nos fazer sentir mal, permitindo que seu comportamento influencie nossas próprias ações. Isso inadvertidamente vincula nossa felicidade às ações dos outros. Indivíduos com traços desagradáveis, como serem tóxicos, narcisistas ou psicopáticos, podem infiltrar-se em nossas vidas como nuvens de chuva persistentes, esperando nos banhar com sua malícia e fazer-nos sofrer. No entanto, possuímos uma escolha crucial, como Viktor Frankl observou. Entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Se respondermos a essas pessoas com raiva, medo ou hostilidade, essencialmente entregamos a chave de nosso bem-estar emocional. Por outro lado, optar pela indiferença impede que eles invadam nossos corações e mentes, simplesmente poluindo o espaço ao nosso redor. Ao fazer essa escolha, protegemos nossa liberdade e tranquilidade interior. A lição aqui é clara. Somos escravos apenas se escolhermos ser ou se falharmos em perceber que temos o poder de escolher a liberdade. Número 7. Abraçar a mortalidade. Alguns argumentam que a raiz fundamental de todos os medos é o medo da morte, semelhante ao medo da dor. O medo da morte pode moldar significativamente nosso estilo de vida. Os estoicos argumentam que uma vida virtuosa tem maior importância do que uma vida longa. Embora não tenhamos controle sobre a duração de nossa vida, temos agência sobre a qualidade da vida que levamos. Temer a morte pode nos levar a existir apenas para evitá-la, em vez de realmente viver e tornar a vida excepcional. Esse medo nos leva a evitar até mesmo o menor sinal de perigo e a buscar circunstâncias que proporcionem uma ilusão de segurança, tornando-nos ovelhas ansiosas que seguem qualquer pastor que promete outro dia de luz. No entanto, nenhum pastor pode nos salvar das consequências inevitáveis da vida. A dissolução de nossos eu percebidos e o retorno de nossos corpos físicos à natureza. Temer a morte é inútil e, pior ainda, perigoso, pois pode nos impedir de viver corajosamente e virtuosamente. Marco Aurélio argumenta que a morte também é um evento natural, assim como o crescimento, a maturidade ou o primeiro cabelo grisalho. Tudo vem à existência, passa e faz a transição. Uma pessoa ponderada deve antecipar a morte não com indiferença, impaciência ou desprezo,
mas reconhecendo-a como um dos eventos inevitáveis da vida, da mesma forma que aguardamos o nascimento de uma criança. Devemos esperar a hora em que nossa alma emergirá de seu vaso terreno. Espero sinceramente que você tenha gostado deste vídeo. Se você chegou até aqui, comente algo para que eu saiba que você assistiu até o fim. Obrigado pela sua atenção.